Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Mariane Carvalho Braga. Mariane, seja bem-vinda ao TV Atende. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Hoje um desafio é falar em filho. Tem algum segredo para os pais estarem educando os filhos nesse mundo moderno, nesse mundo de corre-corre? Bom, filho não nasce com manual de instrução, né? Seria muito bom se viesse com manual de instrução, assim como quando a gente compra um eletrodoméstico, um carro e vem ali o manual de instrução, você lê e pá. Principalmente para quem tem mais de um filho, né? Cada um com seu manual de instrução seria perfeito, né? Porque aí você seguiria exatamente ali sem o risco de cometer erros. Mas na verdade não existe um manual de instrução. Criar filhos é aprendizado constante, diário, principalmente porque os filhos não são iguais, né? Eu até coloco muito, né, para quem tem mais de um filho, evitar comparações entre os filhos, porque quando há muita comparação entre os filhos, que não são iguais, muitas vezes isso estimula o espírito de competitividade entre eles e gera uma desunião. Então, entender esses filhos com as suas diferenças, procurar se ajustar às necessidades de cada um, né? Tem aquele que é mais, vamos dizer, introspectivo, você tem que ter um tato maior para poder lidar com ele. E os filhos são diferentes, tem aquele que já tem habilidades para esporte, o outro tem habilidades para ciências lógico-matemática, né? Para raciocínio lógico-matemático, para artes, enfim, não serão iguais. Então, sempre evitar, para começo, quem tem mais de um filho, comparações entre eles, né? Segundo, vamos começar a pensar aqui rapidamente, né? Os filhos, desde cedo, é importante que exista consenso entre os familiares, entre os adultos, entre todas as pessoas que estão ao redor, que convivem, que façam parte da vida dessa criança, né? Eu sou defensora de que os pais tenham realmente uma postura ativa nos cuidados, na rotina dos filhos, na rotina de cuidado com os filhos e que participem mesmo, sabe? Eu, quando vejo pais que vão em reuniões nas escolas, eu dou parabéns, eu acho muito bacana. E as coisas estão mudando, né? Porque a gente tem visto que os pais estão cada vez mais participativos. E é por isso que é importante que exista consenso entre os adultos, né? Principalmente os avós, quando moram perto, ou quando moram juntos, ou quando acontece, né? A gente ouviu um exemplo ainda há pouco, às vezes a criança passa o dia com os avós, quando os pais vão buscar no final da tarde, a criança volta rebelde para casa. Não, mas na casa da minha avó é assim, lá eu posso tudo, por que aqui eu não posso? Então, com muito jeito, com muito carinho, colocar, né, pedir a cooperação dos avós, para que tentem falar a mesma língua dos pais. Esse é o desafio, Mariana. O que acontece hoje? Hoje a gente vive uma sociedade moderna, onde a maioria dos pais trabalham, as crianças acabam ficando com os avós ou com outra pessoa, e normalmente na casa do avô pode tudo. Se abre uma margem para não tantas regras, e em casa se volta às regras. Isso pode gerar um conflito na cabeça da criança? Olha, às vezes pode nem rolar um conflito, mas que a criança vai se aproveitar da situação, ela vai. Que ela vai se aproveitar da situação, porque o que ela não consegue em casa, se em casa não tem doce antes do jantar, na casa da avó ela vai tentar, e muitas vezes pode conseguir até vencer os avós pelo cansaço, né? O que acontece? Muitas vezes os avós não tiveram o mesmo tempo disponível com seus filhos e nem mesmo tanta paciência quanto gostariam. E aí eles ficam com aquele remorso, aquela culpa, ou porque foram rígidos demais com os filhos na criação. Quando chegam os netos, de certa forma os avós tentam se redimir com os filhos, sendo mais flexíveis com os netos. E é onde muitas vezes cria-se um choque entre gerações, porque os avós acabam sendo mais flexíveis, né? E muitas vezes desautorizam até os pais. Às vezes a mãe chega, coloca na hora, fala, olha, você está de castigo, a avó fala, não, mas coitadinho, não põe de castigo não. Se desautoriza na frente da criança, aí é que ela vai perceber que não tem consenso entre os adultos, não tem organização, não tem acordo,
e ela vai se aproveitar da situação, deitar e rolar. Você falou da desautorização, mas uma coisa que acontece muito, às vezes, é o pai ameaçar, e às vezes não cumpre, ele não acaba cumprindo o que ele falou. E a criança acaba pegando isso e aproveitando a situação. Sim, exatamente. A criança que não é boba, ela vai se aproveitar. Porque ela percebe que se entre os adultos não está tendo acordo, não há consenso, ela vai tentar driblar a regra a benefício próprio. Então, por isso que os pais devem estar muito bem articulados. O que um coloca, o outro reafirma o que o outro falou. Se, por exemplo, o pai teve uma atitude que a mãe considerou, olha, foi rígido demais, eu acho que ele poderia ter tido mais flexibilidade. Na hora, não desautoriza o pai na frente da criança, deixa para conversar separadamente, longe do filho, para pensarem juntos, né, em qual seria a melhor punição, né, o que ele deveria fazer, né, qual que seria, ou numa próxima situação, agir de uma maneira diferente. Mas nunca criticá-lo na frente do filho, porque criança é muito esperta. Se ela pegar esse lance da mãe criticando o pai, vai perceber que não teve consenso ali, vai se aproveitar da situação. E às vezes, se houver briga entre o casal, porque um quer que haja de uma forma e o outro de outra forma, e a criança presenciar essa briga, isso pode gerar até culpa, porque ela fala, poxa vida, eles estão brigando por minha causa. E essa culpa pode gerar diversos transtornos de ansiedade aí. A importância do diálogo, desde a criancinha, desde o bebezinho, já ter esse diálogo, esse contato pai e mãe com a criança. Sim, o diálogo, né, eu penso que muitos pais chegam e colocam, né, no consultório, eu tento conversar com meu filho na adolescência, mas eu não consigo conversar com ele, eu não sei o que se passa na vida dele, eu não sei o que acontece na rua, porque ele não me conta. Eu fico sabendo pelos outros, mas o meu filho não chega para mim e não me conta. E eu gostaria de ser amigo do meu filho, queria que ele me contasse o que se passa, até para eu poder orientar da melhor maneira possível. Mas não existe essa abertura. Por quê? Provavelmente isso não foi construído lá atrás. Um diálogo não vai aparecer da noite para o dia, é uma construção contínua. Do mesmo jeito que a criança não nasce responsável, ela aprende a ser responsável. Ela vai aprender a cuidar dos brinquedos dela, a zelar pelo material escolar, né, a preocupar com os dias de prova, com as suas pequenas responsabilidades à medida que ela vai crescendo. Então, a mesma coisa, o diálogo também, assim como a responsabilidade, é algo que foi construído gradativamente. Mas como que eu vou dialogar com uma criança? Você pode conversar com ela durante uma brincadeira, durante um jogo, né? Durante uma brincadeira, você está brincando com a criança e vai puxando assunto. Como é que foi seu dia? Como é que foi na escola? Tá tudo bem? Aconteceu alguma situação lá que te desagradou? Como é que é? Você vai puxando no meio da brincadeira. Na brincadeira, sem que a criança perceba, é quando ela está falando dela, brincando e trazendo questões do dia dela, como ela passou aquele dia, né, situações que ela teve de contrariedades, ela começa a trazer aos poucos, né? E quando são 2 ou 3 filhos, né, uma família maior, o que eu acho que é interessante para estimular o diálogo? O pai ou a mãe sair para fazer pequenos passeios com os filhos separadamente, porque tem coisas que às vezes um filho não vai abrir para o pai na frente do irmão, ou por medo de crítica, medo de ser censurado pelo irmão mais velho, medo de alguma gozação. Então tem coisas que às vezes ele só vai se sentir à vontade para abrir com o pai ou com a mãe durante um passeio separadamente, né? E outra coisa que é importante para se estimular o diálogo, ter o cuidado, se eu quero conversar, a primeira coisa eu tenho que saber ouvir. A pessoa que sabe ouvir, ela consegue estabelecer uma conversa, com começo, meio e fim. Agora, aquela que não sabe ouvir, aí fica difícil. Por exemplo, a criança teve um problema na escola, a hora que ela vai contar para o pai, imediatamente o pai já começa a xingar, já começa a gritar, mas nem ouviu a história inteira. Então, a criança tem medo da censura, da desaprovação, né? Então, ela já conta a história pela metade, e aí já começa a minar o campo do diálogo. Então, diminuir um pouco essa rigidez na hora da escuta. Ouve primeiro, dá chilique depois, sabe?
E antes de dar chilique, tenta entender o porquê daquele comportamento. O que levou a criança a bater no colega, a ter uma explosão de raiva, de fúria? Será que essa criança já está guardando, alimentando essa raiva há muitos dias? Será que tem crianças perseguindo ela na escola? Então, antes de tomar uma atitude radical, sempre ouça. Quer exercitar o diálogo? Primeiro se pergunte, eu sei ouvir? Será que eu sei ouvir? E é uma construção lá atrás e vai crescendo, contínua, e isso vai ter frutos lá na adolescência. Aí sim você vai poder ter condições de chegar até seu filho e falar sobre qualquer assunto, né? Desde doenças sexualmente transmissíveis, drogas, enfim, qualquer outro assunto, sem qualquer tipo de bloqueio ou constrangimento de nenhuma das partes, né? Tá certo, Mariana, eu agradeço a participação no TV Atende. Você está trabalhando aonde? No telefone? Tem o telefone 3731-2295, que é no consultório, localizado na Avenida Doutor Bias Fortes, número 948. Obrigado pela sua participação, até a próxima oportunidade. Conversamos hoje no TV Atende com a psicóloga Mariane Carvalho Braga.